E por que é importante entender esquemas, né? Porque a gente tem que trabalhar mais ou menos como Jack Estripador. Quando a gente percebe um transtorno, a gente não vai trabalhar aquele monstro, o transtorno como tal, porque a gente não sabe como é que vai começar. Chega uma border lá, chega um narcisista, a gente não sabe por onde começar. A terapia do esquema nasceu para tratar transtornos de personalidade. Transtornos de personalidade. Por quê? Sempre foi considerado, por todas as linhas da psicologia, refratários a qualquer tipo de tratamento. Então, quando o Jung pensa a terapia do esquema, ele pensa para isso, para tratar transtornos de personalidade. Só que o que aconteceu? Ele percebeu que a teoria, a prática, na verdade, nessa construção teórica, dava conta de várias outras histórias, como problemas ligados a álcool, drogas, como transtornos, depressão, por exemplo, né? Outros transtornos ligados a transtornos mentais, de uma forma geral, ansiedade. Então, aí eu até brinquei, a panaceia, a gente não pode falar de panaceia, mas ajuda muito em várias questões ligadas ao nosso trabalho, ao nosso ofício como clínicos, não é isso? É por isso que eu sou tão apaixonada por essa linha teórica. Estava falando lá para uma turma do 9º período, que eu amo, né, de psicólogos, gente entrando agora nessa profissão que eu admiro tanto, né? Então, quais são os transtornos que a gente tem como categorizados, né? Transtornos de personalidade paranoide. Aí eu sugiro que a gente fale de cada um deles, porque a gente fica acostumados, mais ou menos, a diagnosticar todo mundo é bode ou é narcisista. Não, vamos entender. Tem vários outros transtornos de personalidade. Eu proponho que nesse grupo a gente fale sobre todos eles, né, para início de conversa. Vai levar um tempo, mas a gente vai falando e vai declinando nos temas, né? O paranoia, transtorno de personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica. Todos esses fazem parte de um grupo, tá? Transtorno de personalidade antissocial, borderline, histriônica e narcisista. Esses fazem parte de outro grupo. Transtornos de personalidade evitativa, dependente, obsessiva, compulsiva também fazem parte de outro grupo. Então, são esses os transtornos de personalidade que a gente vai começar a entender a partir dos esquemas. Tá legal? Afinal de contas, nós vamos lá voltar à questão. O que é um esquema, gente? O que é um esquema? Afinal de contas, é uma forma que o sujeito monta de olhar a si mesmo, o outro e o mundo de uma forma geral. Esse modo de olhar faz com que ele tenha estilos de enfrentamento, ele tenha jeito de se comportar, não é verdade? Então, o esquema é como se fosse um crivo. Lembram daquelas provas objetivas que se corrigia com gabarito? É aquele gabarito que o sujeito coloca no mundo, no olho, ó, e vai olhar o mundo assim. Por exemplo, quem tem esquema de desconfiança e abuso, que foi abusado na infância de algum modo, emocionalmente, psicologicamente ou fisicamente, ele tende a achar que o mundo será cruel com ele. Ele tende a achar. E aí, muitas vezes, arruma pares abusadores para fazer uma cumplicidade sintomática e repetir essa situação de abuso, ou seja, ele está resignado ali no esquema. Ele fica na resignação. Lembram disso? Ou ele pode tentar hipercompensar, se tornando um abusador. Mas o abuso está no centro da história dele. Por que eu peço para vocês, quando vão estruturar o caso, para vocês colocarem lá o que se repete na vida do sujeito? Quando vocês forem atender, isso tem que estar como premissa.
como pano de fundo, entendeu? O que se repete na vida do sujeito? Olha lá. Ele se sente inadequado? Ele acha que ele não está incluído em grupo nenhum? Ele se sente incompreendido sempre, em qualquer lugar que ele vá? Ele se sente abusado? Ele acha que alguém vai abusar dele? Vai... Então, o que, que se repete? Esse olhar é muito importante para a gente não cair na esparrela de ser tragado por uma história da carochinha. Uma história da carochinha. Exemplo, se eu falei esse exemplo para vocês, vocês me falem, para eu não ficar repetindo exemplo. Eu tinha uma paciente, eu conto isso, acho que eu conto até no curso de depressão, que ela chegou no meu consultório chorando. E ficou chorando por 40 minutos. A sessão tem 50. Eu falei, mas eu preciso atender essa pessoa, fazer uma intervenção aí. E aí, quando deu 40 minutos, ela chorava, chorava, chorava. Uma caixa de lenço, duas caixas de lenço, o cestinho do lado dela, ela jogando papel. E no presencial, ainda quando era presencial. E aí eu perguntei para ela, por que você está chorando? E ela disse, porque o meu namorado me abandonou. Chorando, chorando. Contei isso já, não, esse exemplo não. Para ela, mas por que você está chorando? Esse relacionamento devia ser bom demais, que tu tá chorando tanto, né? Devia ser ótimo. Ela falou, nada, ele me batia, eu batia nele, era uma confusão danada, eu arrisquei. Falei, ah, tá, dependência financeira, você depende dele financeiramente, está preocupada com isso. Nada, um vagabundo, ele não trabalha, eu é que trabalho. Falei, ah, tá. Arrisquei de novo, já sabendo o que eu estava fazendo. Filhos, você tem filhos com ele, você está sofrendo porque as crianças vão ficar desamparadas. Nada, ele não tem filho, eu que tenho filho de 18 anos de idade. Eu perguntei para ela, tu está chorando por quê? Aí ela me disse, porque esse desgraçado não podia ter me abandonado, porque ele é um nada. Ou seja, você não está sofrendo por amor, você está sofrendo por arrogância. Né? Porque você acha que um cara tão menor como você, do que você não podia te abandonar. Olha como é que ali eu já limpei o campo e fui percebendo as arrogâncias dela na vida. Ela tinha um esquema de arrogo grandiosidade. Entende? Olha como é que, entendendo o esquema, a gente já pula meio caminho. Eu não fiquei ali com ela, acreditando, juntinho com ela, tragada pela sintomatologia, que ela estava sofrendo por amor, porque não era amor. Não era amor, não era cilada. Não, era cilada, cara. Aquela história ali era uma grande cilada. Quando eu falei isso para ela, ela imediatamente parou de chorar. E olhou para minha cara e disse: não é que tem razão? Você entende? Porque você já caminha, você já vai, você já deu um passo para frente. Aí, quando ela voltou no consultório, a gente foi tratar disso, da arrogância, porque que, né, ela se relacionava sempre assim com as pessoas, ela se sentia a última bolacha do pacote, aquela história toda. Aqui no Rio é biscoito do pacote, né? Então, ela se sentia dessa forma, né? Os esquemas, eles são tão esquisitos que parecem fazer parte da natureza do sujeito também. Ah, eu sou assim mesmo. Eu sou muito emotiva. Ah, ele é assim mesmo, ele é muito frio. Ah, eu sou assim mesmo, assim mesmo, não gosto de gente. Por trás de todas essas frases do eu sou assim mesmo, tem um esquema gritando. Você é assim mesmo por quê? O que, que aconteceu? O que, que ser a si mesmo te traz de bom? Está te atrapalhando? A gente precisa cuidar disso, porque os esquemas, embora causem sofrimento, ele é confortável e familiar para o indivíduo. A famigerada zona de conforto. Está ruim, mas está bom. Esse ruim eu conheço. Então, por exemplo, o sujeito tem um esquema de fracasso, ele continua não aceitando desafios profissionais, porque ele quer ficar ali, ó, resignado na história de fracasso dele. Por isso, a repetição é importante. Reparar na repetição. O que se repete? O que se repete na vida desse sujeito?
Porque essa familiaridade do esquema faz o sujeito permanecer ali. E ainda mais, promover ações, fazer escolhas que fazem o esquema permanecer. Fazem o esquema permanecer. Mantém a esquisitice. O terapeuta do esquema, por exemplo, saca isso, tem essa sacação. Percebe essa repetição. E ainda mais, isso não é vírus. O cara pegou um golpe de ar e pegou a esquisitice. Não. Ele veio construindo isso na vida dele, com a parentalidade dele. Eu fiquei frio, aí eu fiquei sem empatia. Não. Ele vem construindo isso, né, Lourdes? Né? Ele vem construindo essa história por muito tempo. Então, eu digo lá, né, no curso, nem todo esquema tem um trauma como origem. Não é a partir de um trauma. O sujeito traumatizou, como a gente pensa lá na psicanálise, né? Lá o trauma, né? Aquele menino gritando, pai, não vejo que estou queimando. Não. Lembram dessa história freudiana? Vocês lembram? Cara, eu lembro desse texto assim claramente na minha. Então, esses esquemas eles acontecem por pequenas situações. Claro que um evento catastrófico pode formar um esquema, mas é muito mais comum que as pequenas situações do dia a dia levem o sujeito a montar um esquema pleno. Por exemplo, a border, né? A border ela já vem como temperamento com uma labilidade emocional grande. Ela já vem, a criança já nasce com essa labilidade emocional, já tem essa questão temperamental. E quando ele encontra um ambiente instável, essa labilidade emocional se acentua. Compreendem como o temperamento vem, a criancinha lá, nasce, já extremamente lábil. E aí encontra um ambiente inseguro, provavelmente ela desenvolverá um esquema de abandono, subjugação, privação emocional, para que isso forme lá na frente, lá depois dos 18 anos de idade, uma plena border, com todas as esquisitices que uma border tem. É nessa medida que eu digo para vocês, a anamnese é essencial, é fundamental, mesmo que vocês já estejam atendendo, deem anamnese. Porque entender esse passado é a base da nossa desconstrução histórica desse sujeito, para poder reconstruir. E aí a gente fala dessa base da psicologia positiva que tem que estar no nosso olhar. A psicologia positiva, pelo menos nessa metodologia que a gente propõe, ela tem que estar na base do olhar, para poder entender que esse sujeito foi construído ali historicamente e que várias questões dessa positividade, das suas qualidades, foram negligenciadas. E a gente faz essa espécie de resgate numa reparentalização limitada. Aliás, esse é um tema que, olha, a gente está tratando no outro grupo de supervisão, que é maravilhoso, é um tema maravilhoso. Para mim, é o melhor tema da terapia do esquema, que é essa coisa da reparentalização. Mas, então, esses efeitos das experiências juntas, todos os efeitos, vão se formando e se acumulam para um esquema, para originar um esquema pleno. Por exemplo, uma menininha, um menininho, né? Alguém que nasce com temperamento com alta labilidade, muito emotivo, muito sensível às questões do mundo, encontra uma mãe que deixa a menininha em casa para fazer suas coisas, para viver a sua vida. Então, ela
abandona essa criança e quando volta também não volta inteira. Olha aí, pode ter o pai junto, morando dentro da casa. Mesmo sem ter sido abandonada de fato pela mãe, a mãe foi embora, desapareceu, o pai foi embora, desapareceu. A sensação de abandono vai estar marcada nessa criança. A sensação de instabilidade vai estar ali, ó, cravada no sistema límbico dela. E ela vai crescer desesperada. Porque border é desesperada, né? Desesperada. Se alguém me abandona, eu morro. Por quê? Tem aquela emoção primitiva, porque nós, seres humanos, somos absolutamente, quando nascemos, dependentes do nosso cuidador. Se a gente não tiver um cuidador, a gente morre. Por muitos anos. Tem gente que com 60 já precisa do cuidador, se não tiver, morre. Né? Vai substituindo os cuidadores, porque não cresceu como adulto saudável, não é autônomo. A autonomia é o ótimo do desenvolvimento humano. Então, a gente marca, né, deixa eu botar aqui, ó. A gente tem essa marca. O que a gente objetiva com terapia do esquema? Fazer o sujeito crescer de forma saudável. Uhum. Fazer o sujeito crescer de forma saudável. Então, alguém botou aqui, depois eu não consegui ler. Então, o que acontece? Os pais instáveis, né, também com transtornos, então, essa possibilidade de desenvolvimento de transtornos de personalidade para essas crianças também. Essa instabilidade afetiva, a falta de segurança. Eu tinha uma border que a mãe dela ou a chamava de puta, eu posso usar esse termo, só tem adulto aqui, né? Ou a levava de mão dadas para a faculdade, ela com 23 anos de idade. Então, ela não entendia se ela era uma criança, se ela era uma prostituta, ou se ela já era adulta. Essa instabilidade havia aos 23 e havia aos 3. Por quê? E isso impossibilitou essa menina de crescer saudavelmente. Portanto, ela desenvolveu um transtorno de personalidade borderline. Compreendem isso? E a qualquer sinal de aceno, ela entrava em desespero. Que ela acordava aquela sensação de se essa pessoa me abandonar, eu morro. É isso que a border sente. Eu não vou sobreviver a esse abandono, porque é uma espécie de tsunami emocional que a pessoa tem. É uma tsunami emocional. A emoção não tem a ver com aquela história ali, com o que está acontecendo naquele momento. Igual essa menina que chorava tanto porque o namorado foi embora. Não tinha a ver com aquilo. Tinha a ver com uma privação, porque a arrogância dela era em resposta a uma privação emocional, tinha a ver com uma privação da infância dela. Por isso, a desproporcionalidade. Quando a gente vê um transtorno, a gente repara na desproporcionalidade. O sujeito reage de forma desproporcional a um assunto que pode ser simples. No outro dia, uma paciente estava me falando sobre isso. Eu não entendo, porque minha mãe está sempre de mau humor. Qualquer coisa que eu fale para ela tem um efeito tenebroso. Ela, sabe, um alto nível de neuroticismo, isso, né? É porque ela deve estar tão cheia de nós, a mãe da moça, tão cheia de nós, que ela não sabe nem por onde começar. Ela não sabe nem onde começa, onde termina. Só uma boa terapia. Então, qualquer coisa que qualquer pessoa diga é com ela, é para ela se ofende. Vocês são assim, gente? Não, né? Não, né? Não. Vocês não pegam lixo dos outros, não. Por quê? A pessoa começa a pegar lixo. Não, mas se forem ok também, tudo bem, todo mundo tem esquema. Todo mundo tem, só tem que tratar.
não livra ninguém, todo mundo tem, né? Não é, Anderson? Nananana, vacina. Até a bailarina também tem, não se apoquentem. Né? A gente não é melhor que ninguém, não é melhor do que ninguém, todo mundo tem. Tá? Então, os efeitos, os pacientes recriam muitas vezes condições da infância que ativam esses esquemas. Aí ia contar o caso da minha manicure, que eu também não sei se eu contei, mas o quanto o esquema, o sujeito não entende o que está acontecendo, ele é agido, funciona como uma espécie de encosto que faz o sujeito agir de uma forma que ele não quer. Por exemplo, eu fui fazer a minha unha, né? E antes da pandemia, tá, gente? Agora eu resolvo tudo por aqui. Eu estava na manicure, também se contei esse caso, me avisem, porque eu não quero ficar repetindo para não gastar tempo. Mas para falar dessa repetição e dessa naturalização do ambiente nocivo. A minha paciente disse: estou muito feliz, meu ex-marido tomou um tiro na barriga. Eu falei: nossa. Mas, menina, porque eu me interesso por gente, então eu me interesso de ouvir histórias, né? Eu não conhecia nem essa moça, primeira vez que eu tinha ido fazer a unha com ela. Falei, nossa, mas você está feliz que seu ex-marido tomou um tiro? Ele falou, tá vendo essa marca aqui? Foi um soco que ele me deu, tá vendo isso aqui? Foi um chute, tá vendo isso aqui? Foi uma facada. Eu falei, mas menina do céu, por que ele te batia tanto? Como se pudesse haver um motivo para alguém bater em alguém. Mas eu perguntei, por que ele te batia tanto? E ela dizia, porque todos os dias que eu tinha que descer para trabalhar, eu tinha que deixar R$ 30 para ele cheirar cocaína. E quando eu voltava, se ele não gostasse de qualquer coisa, do jeito que a casa ficou, da comida que eu deixei para ele comer e tal, ele me batia. Aí eu perguntei, pergunta que não quer calar. Quanto tempo você ficou com esse homem? Ela me respondeu, 10 anos. 10 anos. Durante 10 anos ela apanhou desse cara. E eu perguntei por que durou tanto tempo, né? Porque criança, quando você agride, ela não tem alternativa, ela tem que ficar ali. Né? Agora, adulto, você é adulto, o cara te dá um soco no estômago, gente, tem que repensar. E aí, e ela que trabalhava, nem independência financeira ela tinha dele, não é? Então, ela disse, porque eu não sabia que podia ser diferente. Por que ela não sabia que podia ser diferente? Por quê? Ela apanhava o tempo inteiro na infância e ela via a mãe, com os namorados que levava para casa, apanhando também. Então, ela naturalizou essa agressão. Ela entendeu que aquilo, o amor, no amor incluía a agressão física. Valia, né? Ela estava acostumada, então as agressões se repetiam na vida dela. Estou falando disso de uma sessão de manicure, não estou falando disso de uma sessão de terapia, não. Mas é porque a gente que gosta de gente, né? Que gosta de cuidar de gente, a gente gosta de ouvir história, né? Eu não sei vocês, eu gosto de ouvir história. Eu gosto de entender. Então é isso, é essa a repetição. E ela acaba criando condições na infância para que esse esquema seja atualizado com sucesso. Aperto F5, estou sendo abusada mais uma vez. Aperto F5 da dor, não é? Aperto F5 da dor. E isso acontece a 3x4. Isso acontece muitíssimo no consultório. Você vê o sujeito em situações disfuncionais, sofrendo, e ele fica como elefante de circo, saca? Já viram um elefante de circo? Já? Não? Ou seja, com uma força danada, preso por uma cordinha assim, ó, fininha. É igual elefante de circo, o esquema ata o outro no problema. Gente, até virou um poema. Até rimou. Né, Luz? Não rimou isso? O esquema ata o outro no problema. Ó, ficou sonoro até para fazer uma música. Né, não? De repente a gente faz um rap. Não, vamos fazer um reggae, eu prefiro. O que acontece? Essa repetição vai confirmando a tese, né? De que o outro não presta, o outro é instável, o outro isso, o outro aquilo. Aí
Fica assim, olha, vocês já devem ter amigas assim, né? Ah, aquela tem dedo podre para homem. É verdade, é escolha. É escolha, não é acaso, não foi presente de Deus, não foi Deus. Deus deu um presente. Não, não foi. E a gente estava rindo, porque na outra supervisão, no outro grupo, que eu contei o seguinte: Ricardo estava lá, a gente riu, porque a gente está acostumado à ideia, né, de que existe um príncipe no cavalo branco, vai ter um parceiro, né, para a vida toda, aquele cara, espera do príncipe no cavalo branco, porque a gente é criado com historinhas da Cinderela, a gata borralheira lá, que era a Cinderela, com essas historinhas que incluem o príncipe encantado. Acontece que às vezes o príncipe caiu do cavalo e chega só o cavalo. E às vezes o cavalo não é um cavalo, é um jumento. Só que você acredita que aquele jumento é o príncipe encantado, que já caiu do cavalo há muito tempo. E fica nessa ideia de que, né, você tem um príncipe. E a Border é muito assim. Porque como ela é exagerada, quando começa uma relação, ela acha que ela está com o príncipe encantado, mas não. O que está ali é o jumento. E, e ela mantém, porque ela está acostumada a essa instabilidade. Quer dizer, não que jumento não seja bom, nem que cavalo não seja bom. Eles são ótimos animais, mas não para casar, né? Não para colar com eles. Eles são ótimos para outras coisas, né? Para a gente fazer um monte de coisa, mas não para casar com eles. Mas a Border, ela se envolve, mesmo sabendo que aquilo ali vai dar em nada, e confirma a tese de que todos são instáveis, que ninguém presta, que é assim mesmo, que o mundo é cruel e entra num looping depressivo. Olha como a depressão é a ponta do iceberg de toda uma construção histórica. Vocês compreendem? Quando eu falo isso, que a depressão não é a doença em si, mas é a ponta do iceberg de algo que está aqui embaixo. E o que, que a gente vai tratar? A gente vai tratar aqui? Não, a gente vai tratar na estrutura, na base da parada. Vocês concordam comigo? Tem que concordar, tá todo mundo de microfone fechado, então agora tem que concordar. Depois podem discordar, mas por enquanto. Então, qual é a origem, né, dos esquemas? Qual a origem? Como é que os esquemas se formam, além da questão temperamental? Necessidades emocionais não satisfeitas. A criança, ela não é satisfeita nas suas necessidades básicas de vínculo seguro, de autonomia, competência e sentido de identidade. Vínculo seguro, eu falei para vocês, né? A criança busca segurança, busca cuidado, busca atenção de qualidade, mas não tem, porque a parentalidade esburacada não consegue dar. Então, ela fica no vácuo, começando aí a delinear um esquema, por exemplo, né? Autonomia, olha, a autonomia é o ótimo do desenvolvimento humano, vamos combinar aqui, o sujeito que não é autônomo, ele não está saudável. E a autonomia, ela começa a ser construída pequenininho. Quando eu vejo uma criança de 7 anos de idade, com aquela carinha, sabe aquela do slide lá do curso? E a mãe dando comida na boca, gente, pelo amor de Deus, essa criança já sabe comer. Se ela não quer comer, deve ter algum motivo e dê essa comida depois, enfim, mas dê autonomia para essa criança. Se a criança já sabe fazer o laço do sapato, deixa a criança fazer o laço do sapato. Entende? Se a criança já consegue tomar banho sozinha, por favor, deixa a criança tomar banho sozinha. Você vai começando a vigiar. E depois ela vai tomar banho sozinha, porque a autonomia é o ótimo do desenvolvimento humano. Senão vai ficar com 40 na barra da saia da mãe, ou procurando alguém para ela se tornar dependente também. Minando as relações emocionais, porque as relações emocionais que se pautam em material, não é? Nas questões materiais, elas não são relações saudáveis, vamos combinar. Aliás, qualquer tipo de dependência.
emocional, material, não é verdade? Então, crie. A criança precisa ter autonomia. Isso tem que estar, ó. Olha o que a gente tem que observar na clínica. Essa criança foi criada com autonomia? Foi desenvolvida a autonomia dessa criança, essa criança de 40 anos que está aqui na minha frente? Será que foi? Tem muitas vezes a pessoa nem lembra. Ah, eu não lembro da minha infância. Mas isso não quer dizer nada. O fato de não lembrar não significa que isso não está registrado fazendo pressão, ó. Muita pressão. Tá? Já falei para vocês que a memória emocional ainda é level, ela continua fazendo pressão, mesmo que você cognitivamente não junte Lé com Cré, não lembre do que foi, mas tem um emocional ali fazendo pressão e pressão forte. Tá bem? Competência, ou seja, o sentido de competência tem que estar bem estruturado. Por quê? Se o sentido de competência não estiver bem estruturado, o sujeito pode se tornar uma pessoa, por exemplo, com sintomas obsessivos compulsivos, com transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, enfim, vários transtornos. Até o narcisista, né? Que para esconder a sua incompetência ou a sensação de incompetência, ele cria o esquema de arrogo. Lembram disso? Então, e o sentido de identidade. Quem é essa pessoa? Quando a gente faz a anamnese, então, quando está com a criança grande aqui, já, né? A criança grande. Quando você percebe que não, o sujeito não tem esse sentido de identidade. Na última folha da anamnese, tem a pergunta: quem você é? Eu, quando o sujeito chega no meu consultório, ele fala assim: Anderson. Eu falo: oi, Anderson, como é que você está? Eu sou Anderson, sou psicólogo e tal, tal. Tá, mas quem você é? Geralmente, a pessoa já pode ter 50, 60, 40, ele vai dizer, mas que pergunta difícil, hein? E eu digo, mas você convive contigo há tanto tempo e você não se conhece? Não. Não, o sujeito geralmente não se conhece. Ele vem sendo agido, ó. Ele não conhece quem ele é. Então, são essas questões que têm que estar assim, no pano de fundo dos nossos atendimentos. Sabe? Porque esse sentido de identidade ele é fundamental. Fundamental para a gente começar um trabalho. Eu atendia um paciente tão deprimido, mas ele era muito esquisito, narcisista total, né? E eu perguntava, obviamente, perguntei quem você é, e ele não sabia dizer quem ele era, ele já tinha quase 40, 30 e poucos anos. E que tipo de filme você gosta? Filme? Filme? Sei lá. Porque eu queria estabelecer conexão ali. E música? Música? Ah, eletrônica. Sei, quando eu vou lá no Jockey, festa, eu ouço música eletrônica. Ou seja, nenhum sentido de identidade. Ele era uma casca narcísica. Uma casca narcísica. Sabe aquela casca? Sabe aquele ovo, não fazem aquela bonequinha? Assim, de ovo, assim, que tira o negócio do ovo, fica só pelo buraco? Aquela casca que ele era. Mais nada. O que eu preciso ali? Olha aí, construir com técnicas da psicologia positiva esse sentido de identidade. Quem é você, cara? Ele não era só esburacado, ele era o buraco. Porque quando o sujeito é esburacado, ele ainda tem alguns traços, né? Esse não, ele era o buraco. Compreendem isso? Que pode originar esquema, né? A liberdade de expressão. Olha isso. Em famílias religiosas, isso é muito comum, a falta de liberdade de expressão. Cala a boca, menino, engole o choro, menino, você está rindo demais, menina, fica quieto e tá, não é? Isso pode causar diversos transtornos de personalidade e transtornos mentais, como depressão. Compreendem? E ansiedades, transtornos de ansiedade generalizada, porque se o menino não pode se expressar, quem ele é? Olha aí a perda da identidade, do eu.
Gente, eu digo sempre para ele, olha, pensem em montar escola para a paz. As pessoas fazem curso de tudo, curso para casar, curso para ser padrinho, curso para ser qualquer coisa, mas não fazem curso para ser pai, vão sendo pai e mãe assim de qualquer jeito, gente. Não é? Tudo. E outra coisa que a gente precisa desmitificar, e eu estou nesse trabalho infinito, que é, gente, o mito da mãe boa, nem toda mãe é boa, às vezes é só a mãe ruim que teve uma criança, a pessoa ruim, teve uma criança, pronto. Ela se tornou a mãe boa? Não, continua uma pessoa ruim. E é uma mãe péssima, e a gente tem tido vários exemplos aí. A que matou a garotinha porque queria tomar um copo de leite à noite, o caso Henri, agora o menininho de 3 anos de idade, gente, que coisa mais. Não é? Ah, mas ela estava com transtorno. Gente, ruindade é ruindade, transtorno é transtorno. Você pode ter um transtorno e não ser mal. Não é o transtorno que vai fazer o sujeito matar alguém. Compreendam isso. Às vezes a pessoa é má. Porque a gente fica desculpando, sabe? É como se fosse uma desculpa. Vamos ali botar numa categoria nosológica, nosográfica qualquer, e aí, e pronto, vamos salvar essa criatura. Não é mal, essa pessoa é má. Pronto, não aprendeu a ser bom. Segundo a psicologia positiva, a gente pode aprender a ser bom, a poder ser empático, a gente pode aprender coisas. Mas esse sujeito aí não aprendeu, foi esburacado. Vamos poder, a gente precisa fazer, ó, independente, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? Agora, existem transtornos que levam o sujeito a matar? Sim. Existem transtornos que fazem o sujeito, mas nem tudo é transtorno, às vezes é ruindade, maldade. Não é? A Rosana falou que é escola para a paz. Pensem nisso, escola para a paz. Bota logo uma faixa bem grande, faz bastante propaganda para ver se vai dar certo. Porque a gente precisa melhorar esse mundo que está uma bosta. Não é? Nunca foi melhor que isso também. É que a gente agora tem mais informação. Estou falando de gente ruim, né? Tem muita gente ruim por aí. Então, vínculos seguros, né? Espontaneidade, lazer, outra coisa que é preciso. A pessoa precisa se divertir, até a gente, marmanjo precisa disso. Agora a criança tem uma agenda lotada, não tem? Uma agenda lotada. Ele não pode ser feliz, ele tem que ir para o inglês, depois para o judô, depois ele vai ter que isso, vai ter que aquilo, vai ter que... Blá, blá. Cheio de compromisso, parece um executivinho. Né? É um executivinho, porque ele tem horário para tudo. Ele não tem tempo de ser criança. Quando isso é impedido de algum modo, é atrapalhado de alguma forma, o sujeito tem altas possibilidades de ter lá, desenvolver transtornos, desenvolver esquemas e, portanto, desenvolver transtornos. Tá bom? Outra coisa importantíssima, importantíssima para ser cuidada são os limites realistas e autocontrole. Amar o meu filho, eu vou contar. Se eu contei também, Dani, se vou contar de outra forma, eu não vou ficar perguntando toda hora se eu contei, se eu não contei, não. Vou contar de novo. Se eu contei, eu vou contar de novo. Eu tinha uma paciente que ela chegou na creche, quando foi levar a criança, e disse para as pessoas da creche: olha, pode fazer tudo com meu filho, só não pode dizer não para ele. Olha que fofa. Aí eu achei lindo aquilo. Eu falei, ai, que lindo. Maravilhoso. Como é que pode, né? A falta de limite realista. E as pessoas se equivocam porque acham que isso é amor. Isso é um grande engano. Quando a gente ama, a gente dá nomes bem redondos. Redondos, do tipo assim, N-A-O-T. O Índio explica por quê. Nem precisa ser não, porque não, e às vezes também tem que ser não, porque não. Mas você explica por quê, é um não bem redondo. Agora, o que, que acontece? Dizer não dá um trabalho danado, né? Dá muito mais trabalho do que dizer sim. Porque quando você diz não para uma criança, você vai ter que lidar com a birra, você vai ter que lidar com o esperneamento, e aí você vai fazer birra, senta aí, pronto, acabou. Quem manda aqui sou eu. Né? Só que, não, porque tem que dar atenção. Você vai botar uma criança para refletir, você tem que dar atenção para ela, não tem? Agora, quando você diz, vai, tá bom, sim, toma aí. A criança fica sem limites realistas. Está chorando tanto por quê? Me conta, vê se eu posso te ajudar. Vamos lá. Será que você consegue se expressar de outra forma? Mas falar com firmeza. Isso é amor, gente. Não brigo com meu filho nunca. Tem algum problema? Tu tem problema. Tu tá com algum problema aí.
Você não briga nunca com seu filho? Que história é essa? Ah, minha família é perfeita. Eu desafio, eu já falei, vou criar um museu de família perfeita, porque é raríssimo, assim. Se quem tiver a família perfeita, me fala que eu estou a fim de criar um museu, botar lá a família perfeita, porque eu não conheço nenhuma. De perto ninguém é normal, não é isso? Então, outra possibilidade de origem de esquemas são as primeiras experiências nocivas da vida da criança. Né? Então, a primeira coisa, a necessidades emocionais não satisfeitas, e depois as primeiras experiências nocivas, que é, gente, bater, xingar. Quando o adulto diz assim, eu bati para conter, não, você bateu porque você estava com raiva. Você não bateu para educar. Você bateu porque você sentiu raiva, ficou incompetente ali naquela hora, não sabia o que fazer e bateu numa criança. Mas um adulto bater numa criança é de uma covardia sem par. Vocês concordam? É um adulto, pensem aí, ó, batendo num ser frágil desse tamanho aqui. Isso devia ser crime. Antigamente, né, Luz? Era muito comum, eu sei, Ricardo, né? Era comum os pais baterem nas crianças. Agora não. E eu ainda aviso para vocês: se souber alguém batendo em criança, vocês avisem ao conselho tutelar, porque não pode. Por isso tem tanta gente esburacada assim no mundo, ó. Tanto esburacada. As pessoas sofriam muito. Era natural. Aliás, só pais não, professores também eram autorizados. Você lembra disso, ô Ricardo? Que os professores também eram autorizados e tinham um instrumento específico que era a palmatória? Eu não peguei palmatória, nem Ricardo, mas eu estou dizendo que é um passado bem ali, que foi o passado dos nossos pais, que acharam e normalizaram também essa violência infantil. Só que isso causa danos indeléveis. Indeléveis hoje é a minha palavra. Não se apaga jamais. Tá bem? Falta de limites, né? Que eu já falei, falta de limites pode causar esquema, e internalização ou identificação com pessoas seletivas importantes. Sabe aquela frase assim, a palavra conduz, mas o exemplo arrasta? Aí a mãe fala assim, ó, come cenoura, não grita! Não fale palavrão? Então, a palavra conduz, mas o exemplo arrasta. Então, quando é tão comum, parece uma coisa é, hiperbólica minha, né? Que eu adoro falar assim, mas não é não, isso acontece no consultório. Não sei o que acontece, meu filho não sai do celular. Eu falo, e você? Não sei o que acontece, meu filho não come nada direito, e você come? Não sei o que acontece, meu filho não quer estudar. Quantos livros você leu esse ano? Por quê? A criança precisa de um exemplo. Precisa de um exemplo. Não é? Para seguir. Eu falei de Filhos de Istambul, falei para vocês. Falei desse filme? Falei. Quem viu? M8 é um filme nacional sobre racismo estrutural. Eu juro para vocês, parecia que tinha morrido alguém familiar meu, de tanto que eu chorava. Eu sou muito sensível a essas questões, né? Assistam, é um filme de 2019 que eu não entendi por que não foi tão divulgado. Tão divulgado assim. M8, tá? Parece que é uma vida para uma morte para salvar a vida, alguma coisa assim. Tá na Netflix. Tá na Netflix. Corram que vale a pena para ver filme nacional e tal, e a gente precisa prestigiar isso, né? Então é isso, eu vou parar aqui. Ó, marque aí que eu falei sobre primeiras experiências nocivas da vida, na formação de transtornos, de esquemas para formarem transtornos, que aí eu continuo na semana que vem. E vou abrir